Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar sobre 100 grandes vozes que marcaram a história da música mundial, mas infelizmente já nos deixaram. Vamos conhecer quando e como partiram essas lendas que transformaram para sempre a indústria musical e continuam influenciando artistas até hoje. Se você ama música, não pode perder. Se esse conteúdo te ajudar, deixa aquele like. Nossa meta é chegar a 1000 likes neste vídeo. Agora, vamos conhecer estas 100 lendas da música. Elvis Presley partiu em 16 de agosto de 1977, aos 42 anos, em Memphis, Tennessee. O rei do rock sucumbiu a um ataque cardíaco, relacionado ao uso abusivo de medicamentos prescritos. A autópsia revelou que Elvis sofria de problemas cardíacos, fígado aumentado e intestino bloqueado, condições agravadas por anos de uso de medicamentos. Michael Jackson nos deixou em 25 de junho de 2009, aos 50 anos, em Los Angeles, Califórnia. O rei do pop foi vítima de intoxicação aguda de propofol e benzodiazepínicos, administrados pelo seu médico pessoal, Conrad Murray, que foi posteriormente condenado por homicídio involuntário. Jackson estava se preparando para a série de shows This Is It. Whitney Houston despediu-se em 11 de fevereiro de 2012, aos 48 anos, em Beverly Hills, Califórnia. A causa oficial da morte foi afogamento acidental na banheira, com doença cardíaca e uso de cocaína como fatores contribuintes. Houston foi encontrada submersa na banheira de seu quarto no hotel Beverly Hilton, onde estava hospedada para o Grammy Awards. Freddie Mercury. Perdemos seu talento em 24 de novembro de 1991, aos 45 anos, em Kensington, Londres. O vocalista do Queen perdeu a batalha para complicações da AIDS, especificamente de broncopneumonia. Mercury havia anunciado publicamente que era portador do vírus HIV apenas um dia antes de sua partida, após anos mantendo sua condição em privado. Amy Winehouse teve sua vida interrompida em 23 de julho de 2011, aos 27 anos, em Camden, Londres. A causa da morte foi intoxicação alcoólica acidental, com nível de álcool no sangue 5 vezes acima do limite legal para dirigir no Reino Unido. Amy havia lutado contra o vício em drogas e álcool por anos, passando por diversas tentativas de reabilitação. David Bowie ascendeu às estrelas em 10 de janeiro de 2016, aos 69 anos, em Nova York. Bowie foi vencido por um câncer de fígado, após uma batalha de 18 meses contra a doença, mantida em segredo do público. Sua morte ocorreu 2 dias após o lançamento de seu último álbum, Black Star, que muitos interpretam como seu presente de despedida aos fãs. Prince silenciou-se em 21 de abril de 2016, aos 57 anos, em Paisley Park, Minnesota. A causa oficial da morte foi overdose acidental de fentanil, um opioide sintético 50 vezes mais potente que a heroína. Prince sofria de dores crônicas devido a anos de performances enérgicas e havia se tornado dependente de analgésicos, embora tentasse esconder isso do público. John Lennon foi assassinado em 8 de dezembro de 1980, aos 40 anos, em Nova York. O ex-Beatle caiu vítima de tiros disparados por Mark David Chapman na entrada do edifício Dakota, onde morava. Lennon havia dado autógrafo ao seu assassino horas antes. Ele foi declarado morto ao chegar ao Hospital Roosevelt após receber 4 tiros nas costas. Frank Sinatra encerrou sua jornada em 14 de maio de 1998, aos 82 anos, em Los Angeles, Califórnia. A voz, como era conhecido, não resistiu a um ataque cardíaco após anos lutando contra problemas de saúde, incluindo hipertensão e demência. Sinatra passou seus últimos anos afastado dos palcos, fazendo sua última apresentação pública em 1995. Aretha Franklin descansou eternamente em 16 de agosto de 2018, aos 76 anos, em Detroit, Michigan. A rainha do soul perdeu a luta contra um câncer pancreático neuroendócrino, doença contra a qual batalhou por vários anos.
Aretha havia cancelado várias apresentações nos meses anteriores devido à saúde debilitada, mas manteve sua condição em privado. Marvin Gaye foi morto em 1º de abril de 1984, aos 44 anos, em Los Angeles, Califórnia. O cantor tornou-se vítima de seu próprio pai, Marvin Gaye Sr., após uma discussão na casa da família, um dia antes de seu 45º aniversário. Gaye foi baleado 2 vezes no peito com uma arma que ele mesmo havia dado ao pai como presente. Bob Marley partiu deste mundo em 11 de maio de 1981, aos 36 anos, em Miami, Flórida. O ícone do reggae sucumbiu a um melanoma, câncer de pele, que se espalhou para o cérebro, pulmões e estômago. A doença começou como uma lesão sob a unha do dedão, identificada em 1977 após uma lesão jogando futebol, mas Marley recusou amputação por motivos religiosos. Ray Charles disse adeus em 10 de junho de 2004, aos 73 anos, em Beverly Hills, Califórnia. A causa da morte foi complicações de cirrose hepática. Charles havia lutado contra o vício em heroína nas décadas de 1950 e 1960, o que contribuiu para seus problemas de saúde posteriores. Ele continuou gravando e se apresentando quase até o fim da vida. George Michael deixou-nos em 25 de dezembro de 2016, aos 53 anos, em Goring-on-Thames, Inglaterra. A causa oficial da morte foi doença cardíaca, cardiomiopatia dilatada e acúmulo de gordura no fígado. O cantor foi encontrado sem vida em sua casa na manhã de Natal por seu parceiro, Fadi Fawaz, chocando fãs no mundo todo durante as festas de fim de ano. Donna Summer despediu-se em 17 de maio de 2012, aos 63 anos, em Nápoles, Flórida. A rainha da disco perdeu a batalha para um câncer de pulmão, que ela acreditava ter desenvolvido após inalar poeira tóxica nos ataques de 11 de setembro em Nova York. Summer era não fumante e manteve sua doença em privado, continuando a trabalhar em um novo álbum até seus últimos dias. Luther Vandross expirou em 1º de julho de 2005, aos 54 anos, em Edison, New Jersey. O cantor sucumbiu a complicações de um derrame sofrido em 2003, que o deixou em coma por quase 2 meses. Vandross sofria de diabetes e hipertensão, e nunca se recuperou completamente do derrame, embora tenha lançado seu último álbum Dance With My Father durante sua convalescença. Chuck Berry completou sua jornada em 18 de março de 2017, aos 90 anos, em St. Charles, Missouri. O pioneiro do rock and roll morreu de causas naturais em sua casa. Berry manteve-se ativo até o fim da vida, anunciando seu último álbum Chunky em seu 90º aniversário, lançado póstumamente. Ele é considerado um dos mais influentes músicos do século XX. Little Richard partiu para o outro plano em 9 de maio de 2020, aos 87 anos, em Tullahoma, Tennessee. O pioneiro do rock and roll foi vencido por um câncer ósseo após anos de problemas de saúde, incluindo um derrame em 2013 e ataque cardíaco em 2013. Nascido Richard Wayne Penniman, ele revolucionou a música popular com seu estilo flamboyant e energia contagiante. Janis Joplin encontrou seu fim em 4 de outubro de 1970, aos 27 anos, em Hollywood, Califórnia. A causa da morte foi overdose acidental de heroína, possivelmente agravada por consumo de álcool. Joplin foi encontrada em seu quarto no Hotel Landmark por seu produtor, se tornando parte do infame Clube dos 27 junto com Jimi Hendrix, que havia morrido apenas 16 dias antes. Jim Morrison extinguiu-se em 3 de julho de 1971, aos 27 anos, em Paris, França. A causa oficial foi insuficiência cardíaca, embora nenhuma autópsia tenha sido realizada, gerando especulações sobre overdose. O vocalista do The Doors foi encontrado morto na banheira de seu apartamento por sua namorada Pamela Coulson, também se juntando ao Clube dos 27. Kurt Cobain tirou a própria vida em 5 de abril de 1994,
aos 27 anos, em Seattle, Washington. O líder do Nirvana cometeu suicídio com um tiro auto-infligido após anos lutando contra depressão e dependência de heroína. Seu corpo foi encontrado 3 dias depois em sua casa. Cobain deixou uma nota de suicídio citando incapacidade de sentir entusiasmo pela música e performances. Tupac Shakur foi assassinado em 13 de setembro de 1996, aos 25 anos, em Las Vegas, Nevada. O rapper foi baleado 4 vezes em um tiroteio drive-by após assistir a uma luta de boxe de Mike Tyson, morrendo 6 dias depois de falência múltipla dos órgãos. Seu assassinato permanece oficialmente não resolvido, gerando inúmeras teorias conspiratórias. The Notorious B.I.G. teve a vida ceifada em 9 de março de 1997, aos 24 anos, em Los Angeles, Califórnia. Christopher Wallace, como era seu nome verdadeiro, foi vítima de um tiroteio drive-by após sair de uma festa do Soul Train Music Awards. Sua morte ocorreu apenas 6 meses após a de Tupac Shakur, intensificando as tensões entre as costas leste e oeste do hip-hop americano. Johnny Cash encerrou sua existência em 12 de setembro de 2003, aos 71 anos, em Nashville, Tennessee. O Homem de Preto rendeu-se a complicações da diabetes, 4 meses após perder sua esposa June Carter Cash. Nos últimos anos, Cash sofria de neuropatia diabética e problemas respiratórios, mas continuou gravando música aclamada pela crítica com o produtor Rick Rubin. James Brown partiu deste mundo em 25 de dezembro de 2006, aos 73 anos, em Atlanta, Geórgia. O padrinho do soul sucumbiu à insuficiência cardíaca congestiva resultante de complicações de pneumonia. Brown foi internado no hospital com pneumonia dias antes e parecia estar se recuperando quando sua condição piorou repentinamente na véspera de Natal. Nina Simone adormeceu eternamente em 21 de abril de 2003, aos 70 anos, em Query-le-Roue, França. A suma sacerdotisa da soul morreu durante o sono após uma batalha contra o câncer de mama. Simone havia se mudado para a França nos anos 1990, vivendo seus últimos anos longe dos holofotes, mas seu legado musical e ativismo continuaram inspirando gerações. Edith Piaf perdeu a vida em 10 de outubro de 1963, aos 47 anos, em Place Cassier, França. A icônica cantora francesa sucumbiu à insuficiência hepática e câncer, após anos de dependência de álcool e morfina. Apesar de seu pequeno porte, 147 centímetros, que lhe rendeu o apelido de Pequeno Pardal, Piaf tinha uma presença de palco poderosa e uma voz que emocionava multidões. Selena Quintanilla foi assassinada em 31 de março de 1995, aos 23 anos, em Corpus Christi, Texas. A rainha do Tex-Mex teve sua vida tirada por Yolanda Saldívar, presidente de seu fã-clube e gerente de suas boutiques, após uma discussão sobre dinheiro desviado. Selena estava no auge de sua carreira, preparando seu primeiro álbum em inglês quando foi morta. Célia Cruz deu seu último adeus em 16 de julho de 2003, aos 77 anos, em Fort Lee, New Jersey. A rainha da salsa não resistiu a um tumor cerebral. Cruz havia passado por uma cirurgia para remover o tumor em dezembro de 2002, mas sua saúde continuou a deteriorar. Com mais de 70 álbuns e 23 Grammys, ela revolucionou a música latina no século XX. Maria Callas desencarnou em 16 de setembro de 1977, aos 53 anos, em Paris, França. A lendária soprano de ópera foi vitimada por um ataque cardíaco em seu apartamento. Após a separação do magnata grego Aristóteles Onassis, que a deixou por Jack Kennedy, Callas viveu reclusa, raramente aparecendo em público nos últimos anos de vida. Sua voz única e presença dramática revolucionaram a ópera moderna. Luciano Pavarotti deixou este plano em 6 de setembro de 2007, aos 71 anos, em Módena, Itália. O tenor mundialmente famoso sucumbiu a complicações de câncer pancreático, diagnosticado em 2006. Conhecido como o Rei dos Dós Agudos,
Pavarotti popularizou a ópera para audiências de massa, incluindo com o grupo Os Três Tenores e colaborações com artistas pop. Dean Martin foi para o outro mundo em 25 de dezembro de 1995, aos 78 anos, em Beverly Hills, Califórnia. O cantor e ator conhecido como King of Cool não resistiu à insuficiência respiratória aguda causada por enfisema após anos fumando. Martin nunca se recuperou completamente da morte de seu filho Dean Paul em um acidente aéreo em 1987, tornando-se cada vez mais recluso. Roy Orbison teve seu coração silenciado em 6 de dezembro de 1988, aos 52 anos, em Hendersonville, Tennessee. O cantor, conhecido por sua voz operística e baladas emocionais, não resistiu a um ataque cardíaco. Orbison estava vivendo um renascimento na carreira como membro do supergrupo Traveling Wilburys ao lado de Bob Dylan, George Harrison, Tom Petty e Jeff Lynne quando nos deixou. Etta James despediu-se em 20 de janeiro de 2012, aos 73 anos, em Riverside, Califórnia. A lendária cantora de blues e R&B sucumbiu após uma longa batalha contra leucemia e demência. Antes de sua partida, James havia enfrentado vários problemas de saúde, incluindo infecções por MRSA e sepse. Sua poderosa interpretação de Et Leste permanece como um clássico atemporal. Billie Holiday expirou em 17 de julho de 1959, aos 44 anos, em Nova York. Lady Day, como era conhecida, foi vítima de cirrose hepática e insuficiência cardíaca congestiva, após anos de dependência de heroína e álcool. Holiday foi presa por posse de drogas em seu leito de hospital pouco antes de morrer, ilustrando o terrível tratamento que recebeu devido ao vício e preconceito racial. Judy Garland partiu deste mundo em 22 de junho de 1969, aos 47 anos, em Londres, Inglaterra. A estrela de O Mágico de Oz foi vítima de overdose acidental de barbitúricos. Garland lutou contra o vício em pílulas desde a adolescência, quando estúdios de Hollywood as administravam para controlar seu peso e mantê-la trabalhando por longas horas. Maurice White descansou eternamente em 4 de fevereiro de 2016, aos 74 anos, em Los Angeles, Califórnia. O fundador do ARF, Windfire, sucumbiu à doença de Parkinson, contra a qual lutou por mais de 2 décadas. White havia parado de excursionar com a banda em 1994 devido à sua condição, mas continuou envolvido com a produção musical até seus últimos dias. Dusty Springfield perdeu a batalha em 2 de março de 1999, aos 59 anos, em Henley-on-Thames, Inglaterra. A icônica cantora britânica foi vencida por um câncer de mama, diagnosticado em 1994. Springfield faleceu apenas 2 semanas antes de ser induzida ao Rock and Roll Hall of Fame e de receber a Ordem do Império Britânico pela Rainha Elizabeth II. Ronnie James Dio ascendeu aos céus em 16 de maio de 2010, aos 67 anos, em Houston, Texas. A lenda do heavy metal sucumbiu ao câncer de estômago, diagnosticado apenas 6 meses antes. Conhecido por sua poderosa voz e por popularizar o gesto do chifre no rock, Dio trabalhou com Black Sabbath, Rainbow e sua própria banda, Dio, ao longo de 5 décadas de carreira. Joe Cocker nos deixou em 22 de dezembro de 2014, aos 70 anos, em Crawford, Colorado. O cantor britânico de voz rouca e característica perdeu a batalha para o câncer de pulmão. Famoso por sua interpretação de With a Little Help from My Friends dos Beatles em Woodstock, Cocker era conhecido por suas performances intensas e contorções físicas no palco. Lou Reed silenciou-se para sempre em 27 de outubro de 2013, aos 71 anos, em Southampton, Nova York. O fundador do The Velvet Underground sucumbiu a complicações de um transplante de fígado realizado meses antes. Reed, cujo trabalho influenciou gerações de músicos alternativos, lutava contra problemas hepáticos há anos, agravados por seu histórico de uso de drogas. Scott Weiland teve sua vida interrompida em 3 de dezembro de 2015, aos 48 anos,
em Bloomington, Minnesota. O vocalista dos Stone Temple Pilots e Velvet Revolver foi vítima de overdose acidental de drogas, álcool e problemas cardíacos. Weiland foi encontrado sem vida em seu ônibus de turnê enquanto excursionava com sua banda, The Vilda Boats. Chester Bennington tirou a própria vida em 20 de julho de 2017, aos 41 anos, em Palos Verdes Estates, Califórnia. O vocalista do Linkin Park cometeu suicídio por enforcamento após anos lutando contra depressão, abuso de substâncias e trauma de infância. Sua morte ocorreu no aniversário de seu amigo Chris Cornell, que havia se suicidado 2 meses antes. Chris Cornell pôs fim à própria vida em 18 de maio de 2017, aos 52 anos, em Detroit, Michigan. O vocalista do Soundgarden e Audioslave enforcou-se após um show, enquanto sob influência de medicamentos ansiolíticos. Cornell havia lutado contra depressão e dependência química por décadas, embora parecesse estar em recuperação nos anos anteriores à sua morte. Tom Petty encerrou sua jornada em 2 de outubro de 2017, aos 66 anos, em Santa Mônica, Califórnia. O lendário roqueiro sucumbiu a uma parada cardíaca causada por overdose acidental de medicamentos, incluindo fentanil, oxicodona e sedativos. Petty sofria de várias condições dolorosas, incluindo enfisema e uma fratura no quadril, pela qual continuou excursionando. Mac Miller partiu precocemente em 7 de setembro de 2018, aos 26 anos, em Los Angeles, Califórnia. O rapper foi vítima de overdose acidental de fentanil, cocaína e álcool. Miller havia discutido abertamente suas lutas contra a depressão e dependência química em suas letras, incluindo em seu último álbum Swimming, lançado apenas um mês antes de sua morte. Juice WRLD teve um fim trágico em 8 de dezembro de 2019, aos 21 anos, em Chicago, Illinois. O rapper sofreu uma convulsão no aeroporto Midway, causada por toxicidade de oxicodona e codeína. Autoridades estavam prestes a revistar sua bagagem em busca de drogas quando ele ingeriu várias pílulas para escondê-las, levando a overdose acidental. XXXTentacion foi assassinado em 18 de junho de 2018, aos 20 anos, em Deerfield Beach, Flórida. O rapper, cujo nome verdadeiro era Jace Onfroy, foi baleado durante um assalto à mão armada enquanto saía de uma concessionária de motocicletas. Apesar de sua curta carreira e controvérsias pessoais, sua música póstuma continua a acumular milhões de streams. Pop Smoke perdeu a vida em 19 de fevereiro de 2020, aos 20 anos, em Los Angeles, Califórnia. O pioneiro do drill de Brooklyn, cujo nome verdadeiro era Bashar Jackson, foi baleado durante uma invasão domiciliária na casa que alugava em Hollywood Hills. Seu álbum de estreia Shoot for the Stars, em For the Moon foi lançado póstumamente e alcançou grande sucesso comercial. Keith Moon despediu-se em 7 de setembro de 1978, aos 32 anos, em Londres, Inglaterra. O baterista do The Who foi vítima de overdose acidental de clometazol, medicamento prescrito para tratar sintomas de abstinência alcoólica. Ironicamente, Moon morreu no mesmo apartamento onde Mama Cass Elliot havia falecido 4 anos antes. John Bonham encerrou sua passagem em 25 de setembro de 1980, aos 32 anos, em Clever, Inglaterra. O lendário baterista do Led Zeppelin asfixiou-se em seu próprio vômito após consumir cerca de 40 doses de vodka em 24 horas. Sua morte levou ao fim imediato do Led Zeppelin, com os membros restantes decidindo que não poderiam continuar sem ele. Rick James expirou em 6 de agosto de 2004, aos 56 anos, em Los Angeles, Califórnia. O rei do punk funk sucumbiu à insuficiência cardíaca, com 9 substâncias diferentes encontradas em seu sistema, incluindo cocaína. James havia passado anos na prisão na década de 1990 por agressão e sequestro, e lutou contra o vício em crack durante grande parte de sua vida adulta. Otis Redding partiu tragicamente em 10 de dezembro de 1967, aos 26 anos, em Madison, Wisconsin.
O Rei do Soul perdeu a vida em um acidente de avião durante uma tempestade, junto com 4 membros de sua banda, os Bar-Kays. Seu maior hit, Sitting on the Dock of the Bay, foi gravado apenas 3 dias antes de sua morte e lançado póstumamente. A Aaliyah teve a vida ceifada em 25 de agosto de 2001, aos 22 anos, nas Bahamas. A princesa do RB morreu em um acidente de avião junto com 8 outras pessoas quando retornava de gravar um videoclipe. A aeronave estava sobrecarregada e caiu logo após a decolagem. Sua morte prematura ocorreu quando sua carreira musical e cinematográfica estava em ascensão. Dolores O'Riordan perdeu a vida em 15 de janeiro de 2018, aos 46 anos, em Londres, Inglaterra. A vocalista do The Cranberries foi encontrada submersa na banheira de seu quarto de hotel, vítima de afogamento acidental enquanto intoxicada com álcool. O'Riordan sofria de transtorno bipolar e havia passado por episódios de depressão ao longo da vida. Avicii encerrou sua jornada em 20 de abril de 2018, aos 28 anos, em Mascate, Omã. O DJ e produtor sueco, cujo nome verdadeiro era Tim Berglund, cometeu suicídio após anos lutando contra problemas de saúde física e mental, incluindo pancreatite aguda devido ao consumo excessivo de álcool e estresse causado pela fama e agenda de turnês exaustiva. B.B. King partiu para o outro plano em 14 de maio de 2015, aos 89 anos, em Las Vegas, Nevada. O rei do blues sucumbiu a complicações de diabetes, após décadas lidando com a doença. King continuou se apresentando até os 88 anos, realizando mais de 15 mil shows ao longo de sua carreira de 7 décadas, influenciando gerações de guitarristas com seu estilo único. Bing Crosby despediu-se em 14 de outubro de 1977, aos 74 anos, em Madrid, Espanha. O lendário cantor e ator sofreu um ataque cardíaco fatal após jogar golfe, seu esporte favorito. Crosby havia acabado de completar uma turnê na Inglaterra e gravado seu especial de Natal com David Bowie, que incluía o dueto Peace on Earth Little Drummer Boy. Nat King Cole perdeu a batalha em 15 de fevereiro de 1965, aos 45 anos, em Santa Mônica, Califórnia. O pioneiro músico de jazz e pop sucumbiu ao câncer de pulmão, provavelmente causado pelo hábito de fumar 3 maços de cigarros por dia. Cole continuou gravando até semanas antes de sua morte, mesmo quando sua voz suave já estava comprometida pela doença. Bob Darin rendeu-se em 20 de dezembro de 1973, aos 37 anos, em Los Angeles, Califórnia. O versátil cantor de Mac DeKnife não sobreviveu a uma cirurgia para reparar válvulas cardíacas danificadas. Darin sofria de problemas cardíacos desde a infância, quando contraiu febre reumática, e sabia que provavelmente teria uma vida curta devido à sua condição. Karen Carpenter sucumbiu em 4 de fevereiro de 1983, aos 32 anos, em Downey, Califórnia. A vocalista do duo The Carpenters foi vítima de complicações cardíacas causadas pela anorexia nervosa, após anos lutando contra transtornos alimentares. Sua morte trouxe atenção nacional para os perigos dos distúrbios alimentares, que eram pouco compreendidos na época. Buddy Holly perdeu-se em 3 de fevereiro de 1959, aos 22 anos, perto de Clear Lake, Iowa. O pioneiro do rock morreu em um acidente de avião junto com Ritchie Valens e J.P. The Big Bopper Richardson, no que ficou conhecido como o dia em que a música morreu. Holly teve uma carreira meteórica de apenas 18 meses, mas seu impacto no rock foi imenso. Ritchie Valens partiu no mesmo acidente de 3 de fevereiro de 1959, aos 17 anos. O jovem astro do rock latino estava no auge de sua breve carreira, tendo lançado hits como La Bamba e Dona. Valens tinha medo de voar devido a um trauma de infância, e só entrou no avião fatal após ganhar um lugar no sorteio de uma moeda com o guitarrista de Holly. Pat Cline teve a vida interrompida em 5 de março de 1963, aos 30 anos, perto de Camden, Tennessee.
A lendária cantora country morreu em um acidente de avião enquanto retornava de um show beneficente. Cline havia previsto sua própria morte, dizendo ao amigo semanas antes: "Querida, quando eu for, vou indo." Sua carreira estava em ascensão quando partiu. Jan Master J. foi assassinado em 30 de outubro de 2002, aos 37 anos, em Queens, Nova York. O DJ do Run DMC, cujo nome verdadeiro era Jason Mizell, foi baleado na cabeça em seu estúdio de gravação. Seu assassinato permaneceu sem solução por 18 anos, até a prisão de 2 suspeitos em 2020, acusados de matá-lo por uma disputa relacionada a drogas. Barry White expirou em 4 de julho de 2003, aos 58 anos, em Los Angeles, Califórnia. O Walrus of Love, famoso por sua voz grave e sensual, sucumbiu à insuficiência renal enquanto aguardava um transplante de rim. White sofria de hipertensão e diabetes há anos, e havia sofrido um derrame em 1995 que diminuiu seu ritmo de apresentações. Isaac Hayes partiu deste mundo em 10 de agosto de 2008, aos 65 anos, em Memphis, Tennessee. O inovador da soul music foi encontrado inconsciente perto de sua esteira, vítima de um derrame relacionado à hipertensão crônica. Hayes, que emprestou sua voz ao personagem-chefe em South Park e criou a trilha sonora de Shaft, havia sofrido um derrame leve em 2006.